Sem perdão, quadrilha rende fiéis durante culto em igreja de Lorena. Alvo dos criminosos era o pastor e a mulher dele. Bandidos fugiram, levando grande quantidade em dinheiro, joias e celulares. Novo radar. Após 6 meses, fiscalização eletrônica é retomada com apenas um equipamento no trânsito de São José dos Campos. Operação vai funcionar em esquema de rodízio. Corpo de recém-nascida é encontrado em Taubaté e mãe ainda não foi identificada. A gente não sabe ainda se a criança estava viva quando jogou, estava morta, mas independente, quem teve, não teve coração. Aniversário sem festa, goleada de 7-0 sofrida pelos meninos do Taubaté na Copa São Paulo de Futebol Júnior marca os 50 anos do estádio do Joaquinzão. Preservação em cores, projeto idealizado pelos moradores, leva um colorido especial para casas do distrito de Quiririm, deixando a colônia italiana ainda mais alegre. Principalmente pintando, conservando, com cores alegres, tipicamente italianas, né? O que foi notícia na região nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2018. Você acompanha a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Fiéis que participavam de um culto na noite deste domingo numa igreja evangélica em Lorena foram surpreendidos por um grupo de criminosos. 7 pessoas invadiram o local, renderam o pastor e a mulher dele. Os bandidos levaram o casal como refém e roubaram objetos e dinheiro da casa deles e da empresa onde a mulher trabalha. A ação durou cerca de 2 horas. Durante todo esse tempo, as pessoas que estavam na igreja foram mantidas reféns e obrigadas a continuarem com o culto. Um crime que não levantou suspeita. Os moradores da Vila Ipacaré, em Lorena, nem desconfiaram dos momentos de desespero que os cerca de 80 fiéis dessa igreja evangélica viveram na noite deste domingo. Quem estava no local em busca de paz foi surpreendido por um grupo de 7 criminosos. O alvo era o pastor e a esposa dele, que foram feitos reféns e levados por 3 criminosos até a residência do casal, que fica no bairro Santo Antônio. Para não levantar suspeita, outros 4 indivíduos fecharam as portas da igreja e obrigaram que os fiéis continuassem o culto. O plano era que os vizinhos não desconfiassem da ação. Na casa do pastor, os bandidos roubaram joias, R$10 mil em dinheiro e outros objetos. Eu fiquei muito preocupada, mas com a família. Fiquei muito triste, chorei até, olhei, pedi para Deus que estendesse a mão em cima dessa casa para que os bandidos não fizessem nada contra eles. Ultimamente eles estão bem audaciosos. Não pode abusar, não. Você vê que aqui no meu portão eu tenho um trinco aqui extra. Ó. Eu fecho o portão e ainda puxo isso aqui para trás, porque estão abrindo o portão trancado. Toda segurança é pouco. Toda segurança é pouco. Aí a gente tem que se prevenir, né? Depois, os criminosos levaram o casal até a empresa que a mulher trabalha como diretora administrativa e que pertence ao irmão dela. Lá, eles renderam o segurança e levaram dinheiro, documentos e outros objetos do cofre. A quantia ainda está sendo contabilizada. Os bandidos também teriam pegado a gravação das câmeras do local. Depois de 2 horas, o grupo retornou para a igreja, onde deixou o casal e o segurança e fugiram no carro da família. Os bandidos também levaram celulares e pertences dos fiéis. Horas depois, o veículo foi encontrado em uma rua próxima à residência. O advogado do casal disse que os dois foram agredidos e ameaçados durante a ação. E abalados, preferem não falar sobre o assunto. O delegado que investiga o caso não quis gravar entrevista, mas disse que o pastor prestou depoimento nesta madrugada. Também devem ser ouvidos os fiéis que estavam na igreja e a esposa dele. Depois disso, o próximo passo será buscar imagens das câmeras de segurança do trajeto que os bandidos percorreram durante a ação. A polícia ainda acredita que a quadrilha veio de fora da cidade, pois os criminosos não usaram nenhum tipo de máscara para impedir a identificação. A quadrilha continua foragida. Nem proteção divina, né? O menino de 13 anos atingido por uma bala perdida neste domingo no Parque Três Marias, em Taubaté, já recebeu alta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi atingido na perna e ontem mesmo passou por uma cirurgia e está fora de perigo. De acordo com a Polícia Militar, o alvo era um mototaxista de 36 anos que também foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil investiga o caso.
Um homem morreu atropelado hoje de manhã na Via Dutra, na altura do quilômetro 120, trecho de Caçapava. Ele tentava atravessar a pista no sentido São Paulo quando foi atingido por um motociclista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima morreu na hora. O condutor da moto teve ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Durante 6 meses, os motoristas infratores que circularam pelas ruas de São José dos Campos não correram o risco de serem flagrados pela fiscalização eletrônica, muito menos multados pelo desrespeito aos limites de velocidade. Desde o segundo semestre do ano passado, os radares instalados no município estavam fora de operação. Mas hoje a Prefeitura retomou parte da fiscalização na cidade. Um radar móvel entrou em operação e vai funcionar em esquema de rodízio. 2 ruas serão monitoradas por dia. A primeira foi a Avenida Eduardo Cury, muito utilizada por motoristas que disputam racha. A Avenida Eduardo Cury, em São José dos Campos, foi a primeira a receber novamente a fiscalização eletrônica na cidade. O radar móvel começou a operar na manhã desta segunda-feira e pegou muita gente de surpresa. Somente na primeira hora de funcionamento, penalizou 4 motoristas, que ultrapassaram o limite de 60 km por hora. Mesmo assim, a novidade é comemorada por muitos condutores. Eu acho ótimo, principalmente por essa avenida aqui. Durante a noite parece que eles fazem racha aqui de moto, de carro. Então, para a gente que é morador aqui, a gente percebe bem a diferença. Os radares fica bem melhor. Aqui a gente tem muita reclamação porque tem racha direto, passa muito carro muito rápido e moto. E até para a gente que dorme aqui, os prédios, a gente ouve muito movimento e é ruim. E quando colocou o radar, começou a ter aquelas freadas rápidas. E o certo é ter uma fiscalização contínua, que daí vai diminuir o barulho e vai melhorar para todo mundo, até a segurança. Por enquanto, a fiscalização do trânsito da cidade será feita por 2 radares móveis. Este, que entrou em funcionamento nesta segunda-feira, e um segundo que deve estar nas ruas e avenidas a partir de 8 de fevereiro. Os equipamentos vão funcionar cada dia em 2 pontos diferentes, locais em que já haviam os radares fixos antes do término do contrato entre a empresa responsável e a prefeitura. Ele funciona em sistema de rodízio, cobrindo esses pontos onde já existia a fiscalização fixa, e a partir do momento que a gente for implantando de volta a fiscalização fixa, a gente vai ampliando a abrangência da fiscalização, cobrindo outros pontos com os móveis. Os 2 radares móveis vão ficar no sistema de rodízio até que os equipamentos fixos passem por testes do Inmetro. Esse processo vai acontecer aos poucos, o que significa que os primeiros devem começar a operar no fim de janeiro e os últimos em maio. 2 radares fixos já estão instalados, mas ainda não entraram em funcionamento. A gente já tem 2 equipamentos prontos, já só aguardando a homologação do Inmetro, na Avenida Pedro Frigi e na Rua Caravelas. E aí, a partir desse mês, a nossa expectativa é, tendo esse alinhamento com o Inmetro, fazer realmente esse início de operação dos fixos ainda esse mês. Ao todo, serão 178 equipamentos, entre 77 bases fixas, 44 avanços semafóricos, 15 lombadas eletrônicas, 40 portais, além dos 2 aparelhos móveis, que depois de maio devem ser utilizados em outros pontos. E o sistema de radares não deve servir apenas para a fiscalização dos limites de velocidade. Estará interligado com as bases da Polícia Militar e do Centro de Operações Integradas, o COI. O que for para tirar infrator, né, pessoas que quer causar acidente, essas coisas assim, eu acho que é positivo, sim. Entendeu? É só andar certinho que não vai dar problema. É bom que o pessoal anda mais devagar também, né? Sem os radares aí, o pessoal tá andando muito rápido, correndo muito. A localização dos radares móveis podem ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos. A divulgação é feita por semana. O endereço eletrônico é sjc.sp.gov.br. Mas o importante também aí é fazer com que os motoristas sejam pegos de surpresa, né? Depois do intervalo, prepare o bolso para mais um reajuste. Os moradores da região que usam as linhas de ônibus intermunicipais vão pagar mais caro na passagem a partir de amanhã. Reajuste médio na tarifa deve ser de 4,5%. E veja também, a polícia ainda tenta identificar mulher que teria abandonado uma criança recém-nascida neste fim de semana na Vila Nogueira, em Taubaté. O bebê estava dentro de um saco plástico que foi deixado numa calçada cheia de mato. Hora certa para você, faltam poucos segundos aí para 7 horas da noite.